Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre a segunda parte de Dimaki, o 21º episódio da segunda temporada. E aqui, novamente, o mesmo time que conversou sobre a primeira parte, Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. É sempre bom estar aqui. E o nosso convidado especial, Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos por aqui. Seja muito bem-vindo novamente. E hoje nós temos a segunda parte. E a questão, sempre quando a gente tem duas partes, essa segunda parte vai fazer jus à primeira, dado que a primeira teve notas bastante altas de 3 estrelas para cima, todo mundo gostou, não teve uma outra coisinha que a gente coloca ali que talvez pudesse ter sido diferente, mas é um episódio excelente e eu particularmente acho que essa continuação faz jus ao primeiro, à história que eles queriam nos contar aqui, inicialmente com a intenção de ser um setup para nova série que viria estrear um pouco depois, que seria a Voyager, e inclusive, né, a história, novamente, do Rick Berman, do Michael Piller, da Jerry Taylor, que era quem estava responsável por escrever Voyager, e dessa vez é o Ira Stephen Bear, quem está fazendo parte aí do trio que montou a história, e o roteiro é do Ira. E eu digo que faz toda a diferença, porque finalmente o Ira conseguiu colocar a frase que ele tanto queria, desde a nova geração, que ele queria colocar essa frase, mas não deixaram ele fazer isso lá na nova geração. E eu acho que é o que define o que Jornada nas Estrelas Deep Space Nine é e o que ela pretendia ser e o que ela foi. É fácil ser santo no paraíso. Well, it's easy to be a saint in paradise. Castanha, essa frase é talvez o que seja mais significativo para Deep Space Nine? Eu acho essa frase muito importante. O Ira menciona que ele queria usar essa frase ou algo que o valha desde que ele entrou na terceira temporada da TNG, sempre ali o Roddenberry não permitiu, né? Ele tinha uma visão que a gente discute qual era, mas ele tinha alguma que não... Ele sempre barrava, basicamente. Aí o tempo foi passando e eventualmente ele conseguiu, em DS9, antes de se tornar showrunner, ele conseguiu colocar essa frase, né? Mas mais importante do que a frase é a ideia. Eu acho que DS9 nunca tentou... nunca tentou não ser Star Trek. Eu acho que o Ira e todo mundo, o Ira talvez é a principal voz da série ao longo dos 7 anos, eles nunca tentaram, assim, não ser Star Trek. Eu acho que isso nunca foi um dilema, não ser. Era Star Trek. Mas ele achava que certas perguntas, certas ideias, certas noções deveriam ser exploradas, até para engrandecer esse universo. Nesse, por vezes, mundo ultra idealizado, por vezes beirando a fábula, beirando a fantasia, beirando a utopia, algumas coisas deveriam ser exploradas. Dessa frase, ou seja, ele não nega que no núcleo da Federação, que ele simboliza pela Terra, é de fato um paraíso. Várias coisas já foram conquistadas. De fato, ali, várias coisas que a gente poderia discutir realmente não fazem muito sentido. Mas em lugares ermos, lugares em que esse poder não está tão bem estabelecido, como a fala do Carl Hudson, um tratado pode ser simplesmente um pedaço de papel, sem o poderio diplomático, sem o poderio
militar da frota não é tão forte assim. A ideia da paz, essa noção, a ideologia, a utopia não é tão forte assim. Então ele coloca nessa posição. E eu acho que essa frase, da árvore que nasceu essa frase, que era uma coisa que o Aira trazia dentro dele, vieram, eu peguei algumas aqui, tá no memorial, se você pensar, a fala do Quark em Gemadar, a outra fala do Quark in The Siege of AR-558, o duplo The Past Tense, o duplo Homefront Paradise Lost, a própria existência do pai do Bashir e o que o pai do Bashir fez, a existência da seção 31. Então, todas essas ideias, de alguma forma, têm a ver com essa frase bem simples. É fácil ser um santo no paraíso. Então, eu acho que essa frase é uma das coisas que definem DS9. É aquela... Se você vai lembrar de DS9, você vai lembrar de 10 falas. 10 frases, 10 momentos. Um deles é esse discurso do Sisko. E ele tem uma influência muito grande ao longo da série. O Aira estava engasgado com isso foi explorado de outras maneiras, transmutada, saindo da mesma árvore, sendo da mesma semente ao longo da série. Isso que torna essa frase ainda mais poderosa. Como é que eu vou colocar? Explorado de outras maneiras, como eu disse, de uma forma que não se resume em si. Não é só bater na mesma tecla, vez após vez após vez. Você tem uma multidimensão. No episódio você vai para o passado, no outro você está no presente, no outro você pergunta, tá certo, não existe, é fácil ser santo no paraíso, mas quem mantém o paraíso? Ou seja, você daquela árvore inicial, você faz ainda outras perguntas e traz outras noções, e você continua engrandecendo essa floresta, digamos assim, de coisas que são coerentes e tem uma clara visão autoral. E isso é muito interessante. E você meio que volta nessa frase, nesse discurso, nesse episódio, e você consegue ter uma raiz para todas essas ideias, todos esses episódios, todas essas noções. Por isso que é tão importante. E de fato é merecido esse discurso ser tão lembrado, ser tão icônico para a série como um todo. Então é muito especial realmente. Ele transforma ali um pouco a maneira como as histórias são contadas, porque se você estiver sempre falando sobre o paraíso, sobre as coisas boas da Federação, se você não tem nenhum conflito, você não consegue contar histórias boas. E eu acho que ele arranjou uma maneira muito interessante de mostrar a Federação é tudo isso, ele não vai de encontro aos pensamentos do Gene Roddenberry, o que ele queria para a Jornada nas Estrelas, porque ele diz assim, ali na Terra, no quartel-general da frota, você vê o paraíso, um local onde você não tem pobreza, ninguém passa fome, todo mundo tem uma boa vida, mas é impossível pensar que você vai ter isso no universo todo. E o interessante é você levar essa possibilidade de você ter um paraíso em todos os lugares. Leandro, o que você acha aí dessa parte que faz parte da história, mas no fim ela é maior do que tudo ali, porque ela tem uma importância muito grande para o seriado como um todo. Eu vou ser polêmico, hein? Pode Eu não sei ser. se vocês já sabem a posição minha sobre essa questão. Vamos colocar aí, né? Enquanto elemento para a série como um todo, eu acho que a frase do Ira é muito boa, como o Castanha bem colocou, entendeu? Como elemento de sustentação da ideia daquilo que é de Space Nine como um todo. Agora, em relação ao ponto em que ela acontece da história, a maneira com que aquilo que o Sisko quer passar, aquilo que embasa a frase do resto do monólogo que ele fala ali, eu não concordo. Eu acho pedante, eu acho uma arrogância babaca, entendeu? E eu acho que não se sustenta. Eu não compro a ideia. Eu tô com o discurso aqui na minha frente, entendeu? Mas o que ele fala? Ele fala, na Terra não existe pobreza, crime ou guerra. Vamos manter isso em mente. Você olha para fora do QG da Frota Estelar e você vê um paraíso. Bem, é fácil ser santo no paraíso, mas os maquis não vivem no paraíso. Aqui na zona desmilitarizada, esses problemas ainda não foram resolvidos. Do you know what the trouble is? No. The trouble is Earth. Really? On Earth, there is no poverty, no crime, no war. You look out the window of Starfleet headquarters and you see paradise. Well, it's easy to be a saint in paradise, but the Maquis do not live in paradise. Out there, in the demilitarized zone, all the problems haven't been solved yet. Out there are no saints, just people. Angry, scared, determined people who are going to do whatever it takes to survive, whether it meets with the Federation approval or not. Makes sense to me. Oi?
Como assim? Isso não é colônia que a federação construiu? Como é que ainda tem pobreza e crime? Guerra eu posso aceitar, porque o negócio é na fronteira. Eu acho que os caras se enamoraram demais sobre a ideia original da série, que é um pai e um filho na fronteira. Eles querem imitar demais Estados Unidos no século XIX. Entendeu? E, embora eu concorde sobre certos aspectos disso, eu discordo em outros. Não dá pra fazer tão pau a pau assim. Então, se a federação vai lá e monta uma colôniazinha, a colôniazinha ela pode estar meio arriscando encontrar maluco, atacar ela, porque dá muito na fronteira e a frota não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e blá blá blá. Ok. Agora, ter pobreza ou crime? Não, me desculpe, não dá pra aceitar. Ah, mas porque é o ideal do Roddenberry, blá blá. O treco foi concebido desse jeito, assim. Que a vida na fronteira é difícil, ok. Ninguém disse que manter uma fazenda é necessariamente fácil. Ou manter uma colônia pequena, ou não sei o que. Dá trabalho, óbvio que dá trabalho. Agora, ser um buraco lamacento sem lei, onde o cara vive fudido, não, isso não dá. E aí, sem eu aceitar essa ideia, o discurso desmorona. Entendeu? Ele só tá falando para sustentar uma posição que ele assumiu ali. Eu não aguento, mano. Eu não consigo aceitar esse troço. Entendeu? Tanto é que eu tenho um artigo inteiro do TB baseado nessa ideia, entendeu? Mas é polêmico, entendeu? Mas será que essa visão aí que o Sisko aparentemente tem das colônias que eram federadas, mas que ficaram do lado cardassiano, não tem a ver com talvez como foi se alterando por conta de agora a federação não ter mais poder isso, ó. sobre A frase elas? do Sisko fala assim, ó, aqui na zona desmilitarizada esses problemas ainda não foram resolvidos. Ali a zona desmilitarizada a partir de um ponto na história. Antes não era. Antes era meramente colônia federada. Antes não tinha a treta. Antes de acontecer a treta, era meramente colônia federada na fronteira. Então foram resolvidos os problemas ou não foram resolvidos os problemas? Entendeu? Porque assim, se o treco desgringolou por não ser mais federação lá, ter passado pro lado cardassiano da coisa, os cardassianos engataram um foda-se e não protegeram os colonos federados e virou caos, ok, mas isso não tem a ver com terra ser paraíso. Originalmente a colônia colocada lá, ok, é difícil viver numa colônia, tudo bem, ninguém tá falando que é necessariamente fácil, mas não é necessariamente o buraco que o Sisko quer pintar aqui. Virou buraco por causa da treta, entendeu? Mas até aí a federação falou, não, volta pra cá, vamos montar esse troço. Ah, mas aqui a gente já construiu casa aqui. C'est la vie, entendeu? Vocês estavam muito bem concordando com a nossa política colonial até agora. De repente não tá concordando mais. Aí sobe nas tamancas. Ah, vamos pegar arma, vamos atacar os caras. É só isso que os caras têm contra a federação. Não existe cunho ideológico contra, não existe cunho racial contra, não existe cunho religioso contra, não existe nada. É só os caras ter subido na tamanca que não podem mais ficar naquele planeta. Eu entendo o lado de assim, porra, tirar os caras de onde eles estão acostumados a viver é ruim. Você perder a sua casa é ruim, ok. Mas é só isso. Entendeu? E eu acho que só isso não se sustenta. Agora, tudo isso que eu tô falando aqui não é em detrimento da série. Faz bem pra série isso. É muito bom que Deep Space Nine consiga gerar essa visão também da questão. Ela não gera só uma visão, porque ela parece que quer vender, coitado dos Maquis, né? Fica do lado deles. Não, eu não fico, filho. Baseado em tudo aquilo que você colocou na mesa, equipe criativa de Deep Space Nine, eu não concordo com os caras, entendeu? E isso é bom enquanto narrativa. Entendeu? É um negócio muito positivo. É que eu falei na primeira fase. Nesse arco todo dos Maquis, não tem saída fácil. Não tem. Alguém tem que ranger os dentes e ficar puto. Não tem. Pode olhar para qualquer ângulo da coisa. Ale, e aí, o que você acha disso? Eu acho que os argumentos do Leandro têm o seu mérito, embora eu não concorde inteiramente com eles, obviamente. Eu acho assim, é um pouco difícil a gente também fazer paralelos, porque se a gente for olhar de um ponto de vista do século 24, o cara que está acostumado com uma situação, o status quo, vamos dizer assim, quando isso é mudado de alguma forma, o choque é grande, né? Vamos dizer assim. Então, sei lá, o cara vive na Terra ou nos mundos ali que compõem a Federação, né? Mais próximo do centro ali da galáxia, enfim. Talvez eles estejam acostumados a passar por algumas dificuldades. E aí, quando você muda esse status quo, colocando os caras em algum grau de dificuldade, para eles aquilo pode parecer, de fato, algo muito sério, muito grave e muito fora daquilo que eles estavam acostumados. Eu acho que essa questão de você querer entrar numa guerra para defender a sua casa, isso é uma questão histórica da raça humana, desde o tempo das cavernas isso. Então, acho que assim, do ponto de vista de mérito, poderia acontecer. Então, eu acho assim, talvez o ponto seja, de fato,
fato, o que os Maquis querem? Eles estão defendendo só a casa deles, só os planetas que eles querem morar, ou tem alguma outra coisa envolvida? Então, é como eu já tinha dito também no podcast anterior. Eu acho que aqui foi meio que um ponto de insatisfação com a forma como a Federação estava fazendo a sua política ali na fronteira, e eclodiu nisso. Porque a gente vai ver no próximo episódio da nova geração, que trata desse tema, o Preemptive Strike, lá a gente vê isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, ilustrativa, porque aparecem ali quadrilhas de cardassianos que atacam ali as colônias, matam colonos, enfim. Então acho que talvez uma parte da justificativa desse discurso do Sisko a gente possa ver nesse próximo episódio da nova geração. Mas assim, do ponto de vista dramático, eu entendo assim, o mérito do Leandro, assim, entendeu? Eu acho que, como ele disse, se você for olhar aqui dependendo do lado que você queira olhar, realmente você pode ou não dar mérito para as questões envolvidas. O interessante aqui, eu acho que também além do discurso do Sisko, é o momento que ele acontece ali na trama, né? Porque antes ele tinha acabado de conversar com o almirante, inclusive a gente vê o almirante colocar em xeque, colocar em dúvida, né, o oficial de segurança dele, o Odo, que a gente só tinha deduzido, né, que a conversa tinha sido essa no episódio passado. Commander, the Cardassian Central Command has gone on military alert in response to the kidnapping of Gul Dukat. I'm not surprised. This security chief of yours, this shapeshifter. Odo. Odo. Are you sure you wouldn't be better off with a Starfleet officer heading your security team? Admiral, I have complete faith in Odo's ability to do his job. If you say so, Commander. I do. E aqui a gente vê, né, de fato, ela mais uma vez falar com o Sisko, olha, e aí, você tem certeza, cara, que esse cara aí é o cara certo pra ser o chefe de segurança da estação? E depois ela fala com ele, né, olha, conversa com os caras aí, afinal de contas eles são cidadãos da Federação, né, essas pessoas têm que ter um mínimo de razoabilidade, entendeu? And Commander, I want you to find the Maquis. Talk to them. Remind them that they're citizens of the Federation. That it is imperative that we preserve the treaty with the Cardassians. A treaty the Cardassians may not be honoring. Are you questioning Federation policy, Commander? All I know is that the situation in the demilitarized zone is deteriorating rapidly. Personally, I think you're overstating the problem. Establish a dialogue with the Maquis. They're still Federation citizens. I'm sure they'll listen to reason. Good luck, Commander. E aí ele dá uma surtada, que aí eu acho que a ficha dele caiu. Depois da conversa que ele teve com a Kira no episódio passado, que a Kira meio que tentou abrir os olhos dele, e da mesma forma, depois de ter conversado com o Cal Hudson lá no asteroide classe M, enfim, acho que a ficha caiu pra ele. Ele falou, bom, realmente essas pessoas estão passando dificuldades que elas não imaginavam passar e agora esperavam alguma coisa diferente da Federação. É importante a gente lembrar que no episódio Journey's End, né, da nova geração também, eles falam uma coisa que aqui ficou meio estranho. Lá eles dizem que aqueles índios que iam ficar do lado cardassiano, da zona desmilitarizada, eles deixariam de ser cidadãos da Federação. E aqui fica essa dúvida, porque a almirante fala, conversa com eles são cidadãos da Federação, eles precisam ser razoáveis. Não, a partir do momento que eles renunciaram a ser cidadãos da Federação, ninguém quer mais ser razoável. Então não sei exatamente se é miopia da almirante ou se é realmente uma falha no roteiro em si, mas não dá para pedir razoabilidade para um grupo de pessoas que explodiu uma nave aqui, né, num ato terrorista. Então, eu acho que também um pouco da indignação do Sisko e o discurso dele tem a ver com isso também. Falou, pô, você não tá vendo que o pau tá quebrando aqui, minha querida? Não tem mais esse papinho de federação aqui e que vocês não estão conseguindo enxergar isso aqui. Então, eu acho que o discurso dele, nesse ponto, eu acho louvável. Eu acho que sim, ele pode ter exagerado um pouco, mas eu acho que a situação lá na fronteira realmente escalou demais. A gente ia ver isso, como eu disse, no próximo episódio da nova geração. E eu acho bacana. Acho esse discurso bacana. Também acho bacana a reação da Kira, que da vez anterior ela foi mais pro confronto com ele. E dessa vez não. Dessa vez ela tem uma reação um pouco mais branda, mais acolhedora, porque ela percebe que a ficha caiu pro Sisko. Ele precisava desabafar. Ela percebe que ele tá desabafando. Exato. Que ele tá falando de uma maneira brava, mas ela percebe que a braveza não é com ela. E até é interessante, o Avery Brooks manda muito bem nessa cena, quando ela fala assim, isso faz sentido pra mim, quando ele termina de falar, e aí ele relaxa, você vê assim, a cara dele, a feição dele mudando, ele relaxando, assim, do tipo, pô, eu tô falando meio assim, ríspido, mas eu tô bravo, mas não é com ela, e ela é a pessoa que tá me ouvindo e que concorda comigo. Essa cena é muito boa. É que nós estamos analisando aqui o episódio com o vantajoso ponto de vista de já ter visto o arco inteiro, então isso influencia
influencia como é que nós vemos esse episódio. Como é que teria sido visto esse episódio quando ele foi ao ar originalmente, quando nem se imaginava o que viria a ser. Porque esse episódio tem muito disso. Ele resolve o probleminha dele, mas não resolve a grande questão. Porque ele é um setup da grande questão. Entendeu? Então deixa muita coisa em aberto que viria. Aquele cara assistindo naquela época, fala, puxa, como que será que isso vai ser em Voyager? Ele ficou desapontado pra ver como é que foi em Voyager, mas ok, né? Ele tava antecipando que seria bastante coisa vista em Voyager. Como não foi em Voyager, como não foi, né? Como não foi, mas até aí o pessoal assistindo na época falou assim, nossa, se esse episódio já é desse jeito aqui, imagina como é que vai ser pra série que isso foi feito. Aí foi Voyager durou um commercial break, né? Foi e voltou de anúncio, já estava resolvido. Tem uma coisa interessante que, digamos, o arco da virada dos personagens que a gente conhece, Cal Hudson, eventualmente Thomas Riker, desculpe spoilers, eventualmente Michael Edenton, mas a gente não vê o arco da virada deles. A gente já vê após eles já serem Maquis. Para o bem ou para o mal, é um fato, a gente tem esse mecanismo em apresentação no Journey's End, e ele de fato no Preemptive Strike, no caso da Holarian. Então, mesmo que a gente esteja falando de um arco de DS9, devido à particularidade, lembra que é um projeto multissérie, se você pensar, Jornada perdeu o bonde da história em algumas coisas, mas nesse particular bonde da história, Jornada mandou muito bem 30 anos atrás, ao menos em termos organizacionais de complexidade. Então, para você completar essa coisa das populações, mecanismo que leva, como é que elas vivem ali de fato, e como a gente imaginar um oficial federado que tinha esse ou aquela raiz, ou aquele passado, ou aquela história pregressa, poderia se tornar eventualmente um Maquis. Então você precisa complementar aí o Journey's End. Eu acho que até é uma parte integral, porque a gente acaba não ficando com toda a história. Então o Journey's End, que não é um episódio bom, medíocre na melhor das hipóteses, com vários problemas, alguns defeitos crônicos de Star Trek, inclusive feitos cristalinos nele, né? Clichês de trackers mesmo. E um excelente, pelo menos assim eu vejo, o Preemptive Strike. Eu volto a falar aquela coisa que eu falei na vez passada, da análise por fora. Depende se começar a pensar na análise por fora do cara. Cara, deixa isso aí, vem pra cá. A gente tem recursos infinitos, a gente resolve tudo. A gente começa a ficar com muita dificuldade até pra contar alguma história em Star Trek. Então, eventualmente, você acaba tendo pra entrar aí nesse arco dos Maquis, você acaba tendo que fazer uma escolha de o que é razoável e o quanto. Esses dois episódios da TNG, inclusive, ajudam nessa questão de o apego à terra, o apego a alguma tradição, o apego a alguma história, daquela construção. É realmente suficiente pra gente aceitar que eles fariam o que fizeram. Ou simplesmente, não, julgo cardassiano, não, você é administrado pelos cardassianos. Vou me mandar. Então é a coisa que eu mencionei da análise por fora. E da Almirante Nechayev, quem conhece a atriz de outros papéis mais simpáticos, a Almirante é feita para ser um pé no saco mesmo. Ela é passiva-agressiva, inclusive tem um meme, poxa, por que a Almirante Nechayev e a Kai-Winn nunca se encontraram? Deveria ser uma conversa extraordinária, seria absolutamente extraordinária. Então ela totalmente tapada, totalmente por fora do que está acontecendo, ela leva, do jeito dela, leva o Sisko àquele breakdown. Eu acho que, talvez, no discurso, para ficar mais claro, eu acho que poderia ter sido reescrito em parte para colocar a coisa mais naquele momento, do que o que se tinha lá em um certo momento, aquilo se degenerou de alguma maneira, e sob ali o julgo cardassiano, sob a administração cardassiana, que já está claro, não existe dúvida que é uma desgraça, eles estão fazendo tudo para eles se mandarem, é de fato complicado. Está muito longe do que a noção original. Talvez falte alguém, um flashback, talvez, assim, a gente pensar em uma TV de 30 anos depois, talvez falte um flashback, talvez falte uma voz daquele tempo, talvez falte alguém falar mais sobre isso, como as coisas se modificaram. Provavelmente sim, mesmo com os dois episódios da TNG faltantes ajudarem os episódios de DS9. No fundo é um corte do que aconteceu, dos fatos ficcionais daquela zona desmilitarizada desde o tratado, desde a guerra, talvez. É um corte. Às vezes, se tivesse mais informação, se tivesse sido mais dramatizado, até poderia ter mais coisa aqui do que outras coisas na série, até pelo número extraordinário de episódios, 26 episódios por temporada, a gente pudesse ter conhecido mais e tivesse uma história mais arredondada, mais significativa. Isso aí acaba fazendo falta. Concordo com o que o Cassio está falando,
questão de que poderia ter tido mais material, que eu sinto que faltam algumas coisas, né? A gente comentou já isso no podcast passado. Por exemplo, eu sinto que falta ter visto o que é que os cardassianos efetivamente fizeram quando assumiram a soberania sobre aquelas colônias. Eles mandaram gente lá, ó, agora quem manda em nível federal aqui somos nós, entendeu? Agora é o nosso sistema jurídico, e quer vocês gostem ou não, azar de vocês, entendeu? Eles ficaram mais mão na massa ou mais deslocados? E também, eles aceitam que aquele monte de humano e aliens federados passaram a ser cidadãos de Cardassia? Ou não? Ou eles chegaram batendo pra valer pra forçar a mão deles pra eles irem embora mesmo, porque eles não queriam os caras lá. Ou os cardassianos aceitariam eles, contanto que eles aceitassem estar sob um governo cardassiano, entendeu? Esses elementos seriam interessantes terem sido vistos. Bem como teria sido interessante ver um pouco sobre, assim, as colônias cardassianas que passaram a ser da Federação Unida de Planetas, entendeu? Os cardassianos que se viram como cidadãos federados acharam tão ruim quanto o contrário, entendeu? Teria sido interessante ver isso também, entendeu? Porque eu falei várias vezes já, o arco Maquis é o meu arco de trama favorito na franquia inteira. Eu gosto mais dele do que eu gosto da Guerra Dominion, por exemplo, de Deep Space Nine, entendeu? Eu acho que ele foi muito mal aproveitado. Foi tão bem aproveitado quanto foi, talvez tenha sido possível pela equipe, especialmente comparado à Voyager, mas poderia ter sido mais. De tudo que vocês falaram, meio que tentar juntar do que vocês três falaram, eu acho que um pouco do que você falou, Leandro, dessas colônias serem federação e como que elas não são perfeitas, eu vejo que de repente, embora aí talvez a gente caia num problema que talvez nem toda a federação seja um paraíso, mas eu acho que assim, e ele fala bem, quando você olha pela janela do quartel-general da frota, você vê o paraíso. Então ali é o epicentro. Dali você vai irradiando o que é a federação. E talvez quanto mais longe você chegue, mais difícil vai ficando, porque ali onde você tem a Terra, onde é o quartel-general, e aí você tem os planetas mais perto, Vulcano, Andória, ali é onde você tem realmente o paraíso, e conforme você vai indo mais longe, vai ficando mais difícil, inclusive porque daí você tem conflito com as outras raças que estão em volta e que não são da federação. E aí eu vejo um pouco que talvez esses Maquis que a gente vê aqui nesse episódio, talvez a grande bronca deles não seja tão somente, pô, a gente tinha a nossa colônia aqui, agora a gente tem que mudar para outro lugar para continuar na federação, para continuar tendo todo o apoio que a gente tinha, tal, a gente chegou aqui, construiu tudo, agora a gente vai perder tudo que a gente construiu. Então eu acho que eles meio que ficaram pés da vida com a federação. Então acho que é um pouco disso, assim. Esse é o ponto, assim, nós teríamos que entender melhor qual é a razão da federação espalhar colônias. Assim, qual é a motivação enquanto Estado da Federação e qual é a motivação do colônio em ir? Essas coisas são muito vagas. Assim, essa colônia eventualmente é para criar uma nova civilizaçãozinha e aí essa nova civilizaçãozinha seria independente da Federação? Para daí ela entrar na Federação como um membro maior? Ou ela vai ser uma colônia para daí depois virar um Estado membro formal? Só continuando, Leandro, existe isso em Jornada? Existe uma ex-colônia que virou... Porque eu acho que é Fanon ou Canon de segunda classe que Alpha Centauri foi uma colônia. Né? Eu acho que eventualmente, tem coisa... mas isso não é canônico, né? Tem coisa em livro, especulativo. se não me engano. Tem coisa em livro. Mas oficialmente não coisa existe, que nunca né? foi falado, né? Oficialmente não existe, né? Oficialmente, eu acredito que não tem nada estabelecido. Tá. A priori eles seriam uma federação, certo? O Então, pessoal assim, saiu dali com o intuito de descobrir novos mundos, novas civilizações. Então, você vai para lá levar a palavra da federação. Então, aí, entendeu? assim, então essa colônia, ela é parte da federação na medida que ela é um território que o governo federado controla. Que nem, por exemplo, haviam territórios federais do Brasil e dos Estados Unidos. Não eram capazes de serem estados por si mesmos. Então era o governo federal que controlava. Então seriam essas colônias. Aí elas crescem, elas se desenvolvem a um tal ponto que elas podem ser um membro da federação por si mesmas. Aí elas ganham um governo regional bonitinho. Uhum. Entendeu? De repente elas ficam independentes, como e ainda se fosse membro da federação. Vulcano, ou poderia se pedir independência completa. Porque tem muito isso em Jornada também, assim. Esse negócio, vamos até onde ninguém jamais esteve, e aí a gente encontra o primeiro contato com aquela espécie, aí aquela espécie se desenvolve, aí ela entra para a federação. Sempre é estabelecido que o melhor dos melhores é você se tornar membro da federação. Então por quê? Às vezes não é necessariamente o melhor para uma certa civilização ser membro da federação.
Federação. Ele chegou, fez o primeiro contato, bom dia, muito bem, prazer em conhecer, vocês são legais e tal. Vocês querem ser membros da Federação? Não. Mas vocês são... Não quero. E tudo bem, deveria ter isso também. A gente pode ser amigo, né? Pode ter relações diplomáticas, mas não necessariamente a gente vai fazer parte, né? É tudo né? escrito de tal forma que quando encontram uma nova civilizaçãozinha que alcançou dobre e tal, um dia vocês são ser membros da Federação. Às vezes não é isso que os caras querem, entendeu? E eu acho que assim, como a gente tem a Terra, imagina que numa Terra em que você não tem pobreza, você não tem crime, você tem a medicina super desenvolvida. Então a população cresce numa taxa muito grande. Então você precisa sair dali, não dá para todo mundo ficar na Terra. Então eu acho que essas colônias têm um pouco essa motivação de você ter que... Pode ter essa motivação muito embora nunca é falado isso, né? A gente está especulando. Nunca estabeleceram isso categoricamente, entendeu? Quais são as motivações? E o que o Alexandre falou um pouco, né? É porque lá no Journey's End, os colonos que têm os antepassados indígenas e querem continuar ali e tal, aí nesse caso, eles vão deixar de ser federados. Um parênteses. Acabei de lembrar. Tem um exemplo canon em episódio de uma civilizaçãozinha que era colônia humana, talvez não federada, mas humana, e foi feita a colônia, eles estabeleceram a colônia e viraram uma civilizaçãozinha não federada. Acabei de lembrar. Em Lower Decks, o reino do Billups. Acho que a Federação encontrou um planeta que tem dragão e os humanos da Terra que gostam disso aí falaram, não, vamos criar um reino lá. Aí criaram um reino e o reino é independente da Federação. Entendi. Aí o exemplo, Lower Decks deu esse exemplo fantástico. Eu acho, quando a gente chega, sempre dando spoilers, né? Inocente de spoilers aí. Eu acho que Bajor não ter entrado na Federação, desculpe os spoilers, eu acho que vai por aí. Eu acho que a equipe, porque o Araber fala que, ele já falou mais de uma vez, se eu me recordo, ele falou que Bajor não ter entrado na Federação foi uma vitória deles. Era importante que não entrasse. Então você tem, ao final da 5ª temporada, o Sisko falando que tem que ficar só, né, assinar um pacto de não agressão com domínio, e esse assunto não é muito reexaminado até o final da série. Então eu acho que, a julgar como termina, eu acho que tem um pouco assim, para não sei se seria questão da história única, uma história única, ou seja, encontrou gente, vamos entrar na Federação que é legal, ad infinito, ad nauseam, isso aí, mas oferecer algumas alternativas e até que fazem sentido para essas civilizações. Não, deixa a gente aqui. Então eu acho que Bajor não ter entrado, eu sempre considerei, aliás, como uma coisa contrária a esse clichê, essa convenção tracker aí de não, vocês vão evoluir e vão entrar na Federação. Porque né? o como se piloto fosse um tio Sam, o Roddenberry fazendo o papel do tio Sam, imaginando o Roddenberry, o tio Sam, a imagem do Roddenberry contratando, primeira diretriz, esse trio na mão, a folha da primeira diretriz na outra, ele contratando todo mundo com muita animação, a mulher de 4 seios aqui, a outra mulher de 3 umbigos ali de cada lado, isso tudo bem Roddenberryano, mas eu entendo dessa maneira, eu acho que o Bajor não ter entrado, eu acho que é um pouco por aí. E Jornada, realmente, essa coisa da colônia, é porque dá para você dizer que no DNA de Jornada tem que a gente vai passar por uma catástrofe e os dias que virão depois serão aqueles dias que merecerão ser vividos. Então é a esperança nesse sentido, porque pior que vem a tormenta, eu estou fazendo crossover com o Exterminador do Futuro também, vai ter sempre alguma coisa após aquela tormenta. Mas Jornada não fixa, né, a superpopulação da Terra, ou muitas vezes não fixa claramente o objetivo das colônias, qual a motivação das colônias. Fica, às vezes, explorar, e acaba sendo, a gente aceita, não, o cara está explorando, é importante explorar, mas às vezes fica na superfície
superfície, né? Não se desce assim para uma coisa mais tridimensional, eu acho, né? Isso é uma das coisas que Jornada fica devendo por vezes. A gente pensar que eles fariam isso para demarcar a fronteira. Isso é algo que a gente espera dos cardassianos e é o que eles estão fazendo aqui. Aí acho que responde a pergunta lá dos cardassianos que ficaram do lado da Federação. Para eles está de boa. Eles estão ali marcando presença, acho que eles continuam sendo cardassianos. Se precisar, eles estão ali para ajudar o Império Cardassiano, mas eles continuam vivendo bem. E aí, as colônias federadas que ficaram do lado cardassiano, os caras devem ter mandado gente na hora ali para tomar o espaço e para forçar que os caras saíssem, por bem ou por mal. Se os caras não queriam sair, queriam ficar ali, a gente vai fazer tudo o possível para ficar difícil para os caras ficarem ali. Eu vejo meio dessa forma. E aí fica uma zona cinzenta. O que aconteceu com essas colônias que eram federadas que ficaram no lado cardassiano, como o Ale falou. De repente, alguns resolveram, não, agora a gente vai virar realmente cardassiano, como se, não, a gente vai pedir a cidadania agora. Ou então, não, a gente fica como federado, aliás. A gente fica como federado, sim, mas somos parte, né, a gente está num lado da fronteira, mas continuamos sendo federados. Só que a gente tem que viver pelas regras de Cardassia. Então, sei lá, não é falado. O episódio sugere que eles ainda vivem pelas regras federadas. Na cena do interrogatório do Dukat. Sugere que eles estão longe ainda dos métodos e das práticas cardassianas. Eles ainda são bem federadinhos. Eles ficaram fechados ali, né? Eles não querem se misturar. O próprio termo zona desmilitarizada é um termo anos 90 para contrastar com o termo anos 60 de zona neutra, né? Eles quiseram dar um nome diferente para algo que eles tratavam do mesmo jeito. E você teria que considerar que zona desmilitarizada, então, seria assim: as colônias mudaram de mãos, as potências concordaram em não ter presença militar naquela área. Talvez isso piorou a situação, porque aí os caras começaram a tretar entre eles. Então foi uma má ideia da Federação em Cardassia criar uma zona desmilitarizada. Talvez eles deveriam ter tido presença militar maior na região. Mais da Federação, que aí é bem ingênua, eu vejo, assim. E na fala da Nechayev, a gente vê o quanto ela tá longe, é a almirante que fica lá sentada no quartel-general e que não consegue enxergar o resto que tá acontecendo. E a gente volta naquele problema que eu mencionei no episódio passado, é um problema da frota isso para resolver. Por que tem que ser um problema da frota? A Federação não tem um ministério de colonização, entendeu? O governo civil federado não fala nada, a gente não vê nada, entendeu? Deveria ter sido melhor trabalhado isso, nesse aspecto também. E outra coisa interessante na fala dela, que a gente percebe que ela fala assim, você tem que ir lá dizer para eles que eles têm que seguir as regras e não sei o quê, e parar de ficar matando gente, blá, blá, blá. Quer dizer, ela acha que esses cidadãos federados, parece que eles existem para servir a federação, e não ao contrário. A federação deveria existir para servi-los, para servir o povo. Mas do jeito que eles tratam ali esses colonos... Se você aceitar descolar da realidade. E se você aceitar ela como a cara da federação para aqueles colonos que estão na parte cardassiana, faz sentido a revolta. A pessoa que não tem noção, não tem ideia do que está acontecendo. Os cardassianos estão sendo cardassianos, ou seja, estão jogando por terceiros, estão mantendo a cara, estou honrando o tratado, que é uma beleza. Aí quando percebe que o negócio vai vazar, dão um jeito de mandar meia dúzia para o julgamento que já tem o destino certo, e o Dukat foi sequestrado, não, mesmo que ele dê com a língua nos dentes, eu já tenho um plano aqui, já estou controlando meus danos. Então, é a forma como eles funcionam ali. Então, os colonos, mesmo que falte um pouco mais de carne aí na caracterização deles, na voz deles, do que eles querem, que eles passaram, porquês e tal, você consegue entender. No meio da Nechayev, no meio daquele legado Parna ali, é tipo assim, quero dar tiro nessa porra toda, pros dois lados, eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu tô puto, vou fazer alguma coisa, porque é terrível. É um truque você botar a Nechayev ali, botar o legado pra pressionar, Não, realmente, eles têm que fazer alguma coisa, não dá pra viver assim. É um truque? De certa maneira é um truque, mas acaba sendo um truque efetivo, eu acho.
É porque a Daisy Aí Ridley meio apareceu, você comprar ou não esse truque, mas eu acho que é um truque legal. Eu vejo o truque, mas é um truque legal, eu acho. Eu tava pensando nesse aspecto também, entendeu? Assim, de esses elementos adicionais poderiam ter sido melhores trabalhados em episódios adicionais que não aconteceram, entendeu? Eu lamento, né? Mas, por exemplo, eu acho que a quarta temporada teria que ter tido muito mais episódios sobre isso, teria sido ótimo, do que aquela invenção daquela guerra com os Klingons lá, que lá, pelo amor de Deus, entendeu? Mas ok. E essas lacunas que nós comentamos aqui poderiam ter sido melhor preenchidas. Por exemplo, sabermos mais também sobre a guerra de 20 anos antes, entendeu? Entre a Federação e Cardassia, que aconteceu, tem vários elementos que tornam-a canônica. E o que foi que motivou essa guerra, entendeu? O que foi o catalisador? Qual foi o desfecho dela? São elementos interessantes que seria importante saber para conhecer o contexto melhor em que a crise Maquis ocorreu. Eu gostaria de ver. Essa guerra aí seria legal, seria interessante. O chefe seria O'Brien o quê? foi veterano dela. Teria raízes aí começo não, meados do século 24, né? Meados do 24. Porque para o O'Brien ser veterano dela, teria que ter corrido uns 20 e poucos anos antes. Teria sido bem legal. Nada contra. Cardassiano eu gosto, nunca é demais pra mim, então seria legal. Agora, falando dos cardassianos, vamos pegar aí o lado que é representado aí pelo legado Parn. É interessante que eles que criaram toda coisa, porque obviamente que os Maquis não surgiram e os colonos não se revoltaram por nada. Com certeza deve ter começado com provocações ou o receio que eles tinham de que os cardassianos iriam prejudicá-los ali nas colônias. E aí é interessante que é totalmente cardassiano pensar que a hora que eles viram que os Maquis cresceram, aí os caras explodem uma nave e que eles estão dizendo que, né, o comando central que tá dando arma para os colonos cardassianos, e eles veem que vai chegar uma hora que não vai mais ter jeito, que eles vão ser descobertos. E sim, aí é muito interessante considerar que, assim, existiria o equivalente cardassiano dos Maquis. O equivalente cardassiano dos Maquis seria um grupo paramilitar que está a mando do comando central. É como se os Maquis estivessem a mando da federação. O que os cardassianos acreditam que é, porque eles estão fazendo isso. Eles não acreditam que seja, eles dizem que é só para causar, justificar. Claro, mas eles estão fazendo isso para valer. O que seria equivalente cardassiano dos Maquis está sob controle deles, está a mando deles. E aí é interessante que quando eles veem que, porque não é do interesse de Cardassia voltar a ter uma guerra com a federação naquele momento, principalmente que provavelmente eles estão satisfeitos com as colônias que passaram a ser pro lado deles, tudo, né? Então aí eles acham o Ducati, jogam o Ducati para ser boi de piranha e dizem, não, agora a gente já pegou os caras, prendeu aqui, eles vão ser condenados, o Ducati nem precisa ir atrás dele, que os colonos vão, né, os Maquis vão matá-lo, e aí beleza, e a gente resolve. Isso tudo ocorreu num momento em particular do arco total do Ducati, e ele encaixa bem como isso. Você vê que não é forçado, porque ele estava meio em desgraça. Ele estava ali, sendo comandante de uma divisão cardassiana, mas não como ele era. Isso vem como consequência dos eventos do começo da série. Então a coisa aconteceu em um momento adequado do arco do Ducati, que combina com aquilo que eles estabeleceram que o comando central estava tratando com o Ducati. Um cara que teve o seu prestígio, mas agora é dispensável. Ele não está em desgraça, mas ele não ele é inconveniente, politicamente ele é inconveniente, ele já não tem o poder de antes. Faz sentido. Mas e é legal quando ele percebe isso. Sim. O Mark Lime é fantástico, é legal quando ele percebe isso. É muito legal, é bem feito. Aliás, o Mark Lime arrebenta no episódio todo, né? Sim, ele é muito legal, a face dele lá resistindo ao elo mental é incrível. Ele mandando a galera atirar, ele dando a segunda porrada na Vulcana. Eu acho que isso não é muito politicamente correto, mas eles fizeram do que da segunda porrada na Vulcana. Ela apanhou pra caramba. Ela apanhou de novo. Aí ele comendo lá e falando com o Cisco, aí ele chega, aí tem a cena que ele percebe o que aconteceu. One thing does puzzle me. Surely the Central Command was informed of my kidnapping. They learned about it almost as soon as it happened. Then why was I rescued by you? Why wasn't the station surrounded by Cardassian ships demanding my release? We did receive a visit from Legate Parn. I'm sure he made some rather ugly threats on my behalf,
He said that you were the one responsible for smuggling weapons into the demilitarized zone. That if the Maquis did not execute you, then the Central Command would. After a comforting trial, I'm sure. A cena lá do terceiro lá, Zepolite, ou seja lá o que for, que literalmente ele quebra o cara e o cara baixa os escudos, deixa eles irem a bordo e tal. Show de bola mesmo do Katz. O do Katz e o Mark Lymon, assim, muito bom, muito bom. A face dele, assim, em meio às sombras, é uma face poderosa. Você vê que tem algo ali que não é bom. E, ao mesmo tempo, no contexto do episódio, ele faz coisas até certo ponto razoáveis. Ele consegue funcionar ali dentro do razoável, naquele trabalho em conjunto ali, ao mesmo tempo que, de tempos em tempos, a gente é lembrado que aquele cara ali não é boa coisa, no fundo não é não. E isso é muito bom. Tem uma coisa, depois dessa coisa dos Zepolites, se é que eu tô falando o nome certo das criaturas, eles têm uma cara meio suja, meio estranha, aquela maquiagem. A Kira dá umas olhadas meio ambíguas pro Ducats. Eu não lembrava disso. E o último beat do Ducati é olhar meio que pra câmera, meio que pra frente, meio de rabo de olho pra câmera, né, que tava de lado, e meio dar uma risada, tipo, eu achei interessante. Eu não lembrava dessa coisa da Kira olhar. Eu não vou cravar o que ela tá pensando ali ou tentar especular, mas é uma coisa meio ambígua o jeito que ela olha ali pra ele, depois que ele mostra aquele poder de fogo todo ali à distância em cima do cara. Eu não recordava disso, eu achei bem legal. Tem uma frase do Castanha no guia de episódios do Maquis parte 2, que eu acho que vale a pena a gente deixar registrado aqui, que ele fala assim: Ducati emerge deste episódio como o mais complexo, interessante, mais bem atuado e, sob qualquer outro crédito, o maior e melhor antagonista da história de Jornada nas Estrelas. Tem alguém que bate o Ducati? Eu acho que o Ducati teve muita hora de desenvolvimento, eu acho que é justificável, eu concordo com o Castanha. É que ele não é talvez tão conhecido, né, do público fora de Deep Space Nine, entre os não-trackers. Ele é praticamente desconhecido, vamos dizer assim. Mas para quem domina todas as séries, de ter assistido e tudo, eu acho que é uma conclusão fácil de chegar. E esse negócio que o Castanha estava falando da Kira, né, do que será que ela estava pensando Mariana? ali. O que você achou? Bom, primeiro que no episódio ela deixa bem claro que ela odeia o Ducati e nunca deixará de odiar. Ela, quando o Sisko quer resgatá-lo, ela fala: por que você vai resgatar? O cara matou trocentas mil pessoas, deixa o cara morrer e tal. You know there's no reason to go after Ducat. I mean, you heard Legate Parn, they don't want him back. Are you suggesting we leave him to the Maquis? Why risk our lives over someone who's caused so many deaths? The way I see it, he's getting exactly what he deserves. Então, eu acho que ela só fica ali, assim, meio do tipo, ele é tudo que ele é, mas ele tem o seu mérito ali. Ele conseguiu fazer com que o cara falasse o que eles precisavam falar. Mas eu não vejo ela, assim, do tipo, amolecendo com relação a ele, entendeu? Embora, talvez, em algum momento, talvez os escritores quisessem, né? Sempre teve uma briga ali da Nana Visitor com o Aira, que o Aira ficava, acho que, meio também de sacanagem com ela, que talvez pudesse ter alguma coisa entre ela e o Ducati, e ela sempre bateu o pé firme que isso nunca poderia acontecer. Agora, do lado do Ducati tem, do tipo, eu acho que, porque ele tem essa coisa assim, eu acho que ela gostou do que eu fiz. Ele deve ter se sentido o maioral, né? Aqui, mas deixa pra lá. Oi? É podcast PG-13, não dá pra falar o que ia falar. Tá bom. É que sempre se estabeleceu ele com uma relação, eu receio usar a palavra paternal em relação a bajorianos, e aí ela, mais do que ninguém, personificava os bajorianos para ele, vamos dizer. Então ele tinha essa atração. Eu não diria paternal. Eu acho que o Ducati tem uma coisa de possessão ali mesmo. Não, sim, mas ele sempre teve um negócio com o Bajor, pro bem e pro mal, entendeu? Então aí a Kira personifica isso. E aí a gente tem algumas coisas interessantes do Sisko com o Cal Hudson. Ale, eu gosto bastante de como algumas coisas não são ditas, mas que, pelo modo como eles falam, representam muita coisa. Como, acho que a cena talvez mais icônica que represente isso é quando o Sisko fala pro Hudson: eu quase não te reconheci sem o seu uniforme. E aí depois ele acaba dizendo: é apenas um uniforme, Ben. Mas, assim, de que forma você vê? Eu acho que o Sisko, obviamente, não vê só como uniforme
uniforme. Tem tudo algo por trás que representa, né, ali para ele, e que ele tá tentando demonstrar pro Hudson, e aliás, ele tenta isso até o final do episódio. Como que você viu esse arco do Sisko tentando resgatar o Hudson até o último momento? Assim, acho que houve uma tentativa de ambos os lados, de uma tentativa de convencimento, obviamente. O Sisko não estava satisfeito com a decisão que o amigo tinha tomado, de, entre aspas, trair o uniforme, e a gente vai ver futuramente que isso é um problema para ele. Inclusive, até o episódio anterior, o Sisko tinha problemas, uma visão diferente da Federação. Acho que ele ainda tinha uma visão romântica, vamos dizer assim, da Federação, e depois da conversa dele com a Kira no episódio anterior e com o Cal Hudson no começo desse, acho que a ficha caiu. Mas ele ainda, de alguma forma, tenta ajudar o amigo. Olha, eu ainda não comuniquei à Federação de que da frota, sei lá o que aconteceu, tal. Ainda existe, vamos dizer assim, ainda tem jeito da gente resolver isso aqui. E da mesma forma, eu acho que o Cal Hudson tá tentando convencer também o amigo a mudar de lado. Fala, cara, você não tá percebendo, cara, que a gente tá numa situação ruim aqui, tem pessoas aqui que estão sofrendo, etc, etc. Assim, o texto entre eles é interessante, tem a parte simbólica ali do Cal Hudson dar um tiro no uniforme, né? Vaporizar o uniforme ali, como se tivesse assim, ó, não tem mais volta, meu cara. Vaporizei o uniforme aqui. Você não quer vir, mas eu também não quero voltar. Então, tem assim um texto relativamente interessante, mas eu acho que se ressente muito da participação do Bernie Casey aí nesse episódio, muito ruim. Ele já tinha ido mal no episódio anterior, e nesse aqui, nossa, nenhuma cena dele foi boa, realmente muito ruim a participação dele. Não dá liga, né? Eu acho que isso viria a acontecer bem melhor quando foi o Edton. Sem comparação. Dá pra entender o que eles quiseram fazer aqui. É aquilo que eles deveriam eventualmente fazer lá. Mas lá funcionou bem melhor. E tem uma outra coisa nessa relação dos dois, que eu acho que mostra um lado do Sisko, que a gente já tinha visto em outros episódios, quanto ele prioriza a lealdade com relação àqueles que estão à volta dele, com os amigos mais chegados. Então, quando ele deixa o O'Brien e tentar soltar lá o Tosk, ou quando a Kira faz algumas coisas no início e tal, mas ele repreende, mas ele não manda embora essas pessoas. Ele tem a fé que a pessoa vai ser melhor e tudo, e que é importante você cultivar essa lealdade entre os caras que trabalham entre eles. Eu acho isso interessante. E até tem duas ceninhas, né, que elas é interessante como duas pessoas diferentes falando ali, o Ducati pro Sisko, que fala, você tem que parar de manter essa simpatia pelo Hudson, ele é um terrorista, isso daí é uma fraqueza sua. E ao mesmo tempo o Hudson diz pro Sisko, trabalhar com o Ducati é fazer um pacto com o diabo, ainda que seja para preservar a paz. Então ele fica no meio dos dois e ele tenta manter a lealdade dele à Federação, mas ao mesmo tempo resolver as coisas de forma justa. Quer dizer, é importante manter a paz, é importante fazer com que os Maquis parem de atacar os cardassianos, mas ao mesmo tempo é importante que eles possam viver em paz também, que eles não sejam atacados pelos cardassianos. Então é toda uma situação que o Sisko se encontra que é muito interessante. E aí no fim culmina, eu gosto muito da cena final do Sisko com a Kira, e o Sisko fala que ele teve o agradecimento da frota pelo que ele conseguiu manter a paz, e a Kira fala, não, você merece, tal, você evitou uma guerra. Aí o Sisko fala assim, será que eu só não atrasei o inevitável? Então é interessante esse fechamento que eles dão pro episódio. I just got a communique from Starfleet congratulating me on my good work and thanking me for preserving the peace with the Cardassians. You deserve it. You prevented a war. Did I? Or did I just delay the inevitable? Eu acho a cena final fantástica. Eu acho muito bem dirigida. Se você reparar, cada plano e cada contraplano, o diretor consegue enquadrar o Sisko e a bola. Elas estão no quadro o tempo inteiro. Isso eu acho muito legal. E o plano final, que a Kira está à esquerda e o Sisko acho que está com o pad na mão, tá a bola, o Sisko e a janela. Eu acho que a única falha é que não é widescreen e a janela fica cortada. Porque se tivesse talvez o negativo inteiro, dependendo de como foi captado isso, o Sisko ali, a Kira pra cá, ele com a bola é uma pintura, é um negócio muito legal, muito bem feito. Eu acho o espírito de poderia ter sido feito mais coisas, até foram feitas coisas legais eventualmente, mas até mais coisas como sugere esse final. O final é legal, mas a gente pensa em outras coisas. Mas a cena final eu acho
muito legal mesmo. E de alguma maneira o simbolismo do Cisco e da bola nesse plano contra plano, eles sempre enquadrados, eu acho que eles começam a ser sinônimos. A bola começa a ser o atestado da presença do Cisco. Eu acho muito legal isso na bola. Esse negócio da bola é o tipo da coisa que vai... A bola não tem poderes paranormais, que a gente saiba, não é um orbe do Cisco. Então, para você fazer isso ao longo do tempo, você tem que investir. Então, essa cena investe bastante nisso. Até uma coisa à parte, talvez, do tema do episódio, exceto que você vê um grande desenvolvimento do Cisco, né? Ele começa meio ingênuo, aí na metade do episódio, contando como uma unidade só, as duas partes, ele já dá de cara com a Nichelle, ele faz aquele discurso, ele já muda de opinião, aí ele tem o Ducati de um lado, tem o Hudson do outro. Eu acho que o desenvolvimento dele aqui, talvez desde o emissário, seja o pacote com mais suquinho de desenvolvimento do Cisco, seja esse episódio. Que você vê que o esforço foi feito para claramente dar a sensação de mudança ao longo dessa 1h30, 2 horas de televisão que seja. Que realmente alguma coisa estava acontecendo com ele ali, alguma coisa marcante do passado, do presente com o Ducati, né? Coisas alegadas aí que poderiam aparecer. Eu acho muito legal a simbologia do uniforme, porque eventualmente viraria um episódio com esse nome. Eu acho isso tão legal, que a pessoa não sabe o que vai acontecer, mas bota ali, bota isso aí, um dia a gente arruma alguma coisa pra fazer com isso. Eu acho muito legal, eventualmente a gente descobre que o cara de fato morreu e tal. Eu acho legal pra caramba. E o ator convidado, infelizmente, não sei se estava desinteressado, se o cara é meio incapaz. Eu não sei exatamente o que rolou, mas realmente é meio broxante o cara, não tem outro termo. O cara é meio broxante, ele meio suga a energia no mau sentido das cenas, fica um pouco sacal às vezes, não traz aquele fogo, né, que eventualmente o Edson traria. Esse episódio, como o Castanheira estava comentando, ele estabelece bem, né, que naquele momento a bola deixou de ser meramente um dos props da sala dele para ser algo à parte. Entendeu? Porque você tem muito adereço de cena na sala do Cisco, tem uma miniatura de uma nave, vai ter eventualmente uma miniatura de uma ISS, enfeites e tal, mas a bola passa a ser algo tão essencial quanto o Cisco. Vai até o final da série, né? Se torna icônico e vai até o final da série e além. Muito bom. E, gente, e o Quark? Porque aí ele pode dizer que ele só apresentou as partes, mas, tipo, ele fez com que os Maquis conseguissem comprar armas. E aí, nesse episódio, ele faz o papel de pacificador, ele faz todo um discurso ali pra Sakona, pra tentar convencê-la a contar algumas coisas. Ele joga pra visão Ferengi, que eles não estão sabendo olhar pro que tá acontecendo, que assim, os dois lados têm arma, agora não é mais a hora de lutar, a hora de você conseguir a paz, e vocês estão numa posição melhor para tentar isso, e que mais para frente, se vocês continuarem com essa guerra, ela vai se tornar muito mais cara. Vocês gostaram dessa parte do Quark, da Sakona? Ou a gente cai de novo naquela mesma coisa que o Quark faz as besteiras, faz as piores coisas e não vai ter consequência nenhuma, ainda que o Cisco solte no final ali, quando o Odo fala, até quando que ele vai ficar aqui, né? E o Cisco fala, pra sempre. To Bagoran sold him the weapons, I merely made some introductions. Besides, I hadn't even heard of the Marquis until after Ducat was kidnapped. I want a complete list of every weapon she purchased. Of course. And if you need someone to testify against Sakona in court, I'll be more than willing. Would you? In a second. And let me know if there's anyone else who needs testifying against. All right. And one other thing. How long do I keep him here? Forever. O Quark é o cliente de torrent, reparou? Não, gente. Não tô distribuindo conteúdo, não. Eu só vendo o meu cliente, o João baixa do Mário, da Luísa, da Mônica. Né? Eles trocam o negócio entre eles. O Quark é o capitalista. Isso eu entendo. Ele fala isso, eu entendo. O que é o problemático é o Odo ter aquela lista e nada acontecer com o Quark, cara. Isso é que é um porre. Aí a gente acaba... é isso aí, deixa pra lá. É isso. É que eles sempre Você vão cansa e desiste.
Eles sempre vão fazer algo com o Quark que mitiga aquilo que o Quark teria feito que justificaria indo pra fora da série. Sim. Entendeu? Assim, isso acaba entrando naquela coisa da a necessidade da série de ter o seu elenco duro ali, e você não pode dar um final abrupto pro cara, apesar do cara fazer coisas que pediriam um final abrupto. A história da Sakona é razoável. Ele joga ali. A gente conhece pouco da Sakona, por que ela tá ali, a história dela. Não sei, eles tentam apresentar como razoável. Ele conta de uma maneira razoável, com o charme do Armin Shimmerman, mas eu acho que o que volta à minha cabeça é isso. Você vê a sátira do capitalismo. Nesse caso, nem tão selvagem. A gente lembra lá do Babel, era aquele anarcocapitalista, planilheiro. O Quark fazendo coisas como se tivesse previsto a pandemia lá no Babel. Aqui você tem uma coisa tipo, não, tô fazendo nada aqui não. Isso aqui, então, o aplicativo é só carona. Um tá dando carona pro outro aqui, um tá transferindo arquivo pro outro aqui. E daí vai. Se você parar pra pensar, você também um pouco pensando no futuro. Mas a gente fica assim, pô, ela devia ter virado, ela deveria ter se impressionado, ela pensou a respeito. O texto do episódio sugere que sim, mas a gente sabia pouco dela também. Então, a gente tem que considerar fica meio a também gosto do freguês, né? a gente tem que considerar também que às vezes a gente espera de qualquer vulcano que apareça que o cara esteja no nível do Spock de postura. Não é, né? Não é, às vezes ela é uma vulcana meio besta, entendeu? Eu acho que o eles episódio colocaram aposta nisso, inclusive. Mas eu acho que eles colocaram uma vulcana ali para dar uma credibilidade à causa dos Maquis. Parece um boliana, parece ser um nativo americano de algum tipo, um latino, um negro. Uma vulcana, você tem que ter também aliens federados. Algum tipo de diversidade, em algum nível, Porque assim, não parece que ela era da colônia, certo? A colônia parece ser muito mais uma colônia de humanos. E ali parece que colocaram ela, porque daí fala, não, pô, tem até Vulcano que é a favor dos Maquis, do tipo, então você acha a federação que tem que olhar. Ela foi atraída pela causa, você acha? Eu acho que sim. O Ed não foi, ele não era colono. Não, da mesma forma que o, que eu não que sei o Paul Hudson, o caso dela. por exemplo. O Hudson com certeza, né? Sim. A gente não viu morando lá e tal, mas no caso dela, não sei. A gente tem que assumir essas coisas. Ale, o que você acha? Não, a presença da Sakona foi, na verdade, para endossar depois o Tuvok poder ter se infiltrado na célula Maquis, entendeu? Eu li isso em algum lugar, eu não lembro exatamente aonde, mas é como se fosse um endosso pro Tuvok, entendeu? Pra não ficar estranho que o Tuvok tinha se infiltrado na célula Maquis em Voyager. Então era como se fosse... pensaram junto, entendi. Entendeu? E se eu não tô enganado, tinha uma Klingon também no planeta. Tinha. Então, era uma Klingon Light, eu achei uma Klingon Light, estilo a Keilha, né? A Klingon mais light, mas tinha sim. Eu também aceito tranquilamente uma vulcana vivendo numa colônia pequena da Federação, mesmo que a maioria demográfica lá fosse humana, entendeu? Ok, cidadã federada morando lá. A atuação dela sugere... É meio Klingon, é meio Vulcano no dia da promoção. É meio cosplay. Se a gente for levar assim, também não deve ser aquela vulcana. Eu acho que dá uma pista a atuação dela. Depois, eu fui dar uma olhada no cosplay e tal, né? Eu fui dar uma olhada no Companion sobre o episódio, né? Depois que a gente gravou lá. E lá tava falando que o plano deles era ter feito ela bem mais femme fatale, entendeu? E teve aquele negócio, o vestido tá muito sexy, agora tem que deixar um pouco menos sexy e tal. O plano original era pra ter feito ela assim, toda, e amenizaram. O David Livingston que queria, e aí depois o Rick Berman vetou, deixaram ela mais vulcana mesmo. Aí falando em direção, Ale, você que gosta bastante de falar sobre isso, tem um olhar diferenciado e observa muito a questão da direção, a gente tem aqui o Corey Allen, que no fim acaba sendo o último episódio, infelizmente, que ele dirige, de Jornada nas Estrelas. Não sei se em algum lugar diz o porquê que ele parou de dirigir e tudo, mas eu acho que ele foi muito bem nesse episódio. O que você tem a dizer? Na verdade, ele se aposenta, né, em 94. Depois desse episódio, ele dirige pouca coisa ali naquele ano ainda. Ele se aposentou, posteriormente a gente viria saber que ele sofreu de uma doença degenerativa grave, acabou falecendo disso, apesar de bastante tempo depois. É só pra lembrar que o Corey Allen, na verdade, ele era ator. Eu já comentei isso num outro podcast aí. Ele era ator inicialmente. Inclusive, ele fez aquele filme com o James Dean, Juventude Transviada. Isso.
O nome em inglês Caramba. é Rebel Without a Cause. Ele faz o Isso, papel isso. do antagonista ali, né? Do James Dean, né? O cara que bate o racha com ele, que cai lá, o carro cai na ribanceira. Acho que é Buzz o nome do cara. O filme, né? O papel do Corey Allen, do personagem. E, enfim, ele era ator, depois que ele migrou pra direção, assim, honestamente, achei a direção ok. Não tinha prestado atenção nessa última cena aí que o Castanha disse. De forma geral, foi ok. Tentou fazer ali alguma coisa, vamos dizer assim, no mesmo nível que o David Livingston tinha feito no episódio anterior. Eu acho que ficou um pouco abaixo. Eles gravaram aquela cena ali inicial, tipo naquela floresta, no Estúdio 18 da Paramount, um estúdio famoso. Alguns filmes famosos foram Planet gravados Hell. ali. O local tinha que servir pra tudo de algum jeito, como foi nesse. Mas eles tiveram sempre que tirar leite de pedra ali. mas ali sempre mudava, né? Sim, claro. Mudava bastante, inclusive, né? É muito grande ali o Estúdio 18. É onde eles gravaram Janela Indiscreta, né? Em 1954, aquele filme do Hitchcock. Uhum. E Os Brutos Também Amam também foi gravado ali. Então, aí eles já tinham gravado o episódio de Deep Space Nine, né? Da Storyteller já tinha sido gravado ali. Então, ele aproveitou bem ali o espaço, né? Parece que os caras estão caminhando bastante ali naquela floresta, embora eles estavam caminhando no sentido anti-horário ali, fazendo umas curvas de 90 graus ali e tal. Em termos, assim, de filmagem, assim, não tem nada diferente, não, tá? Ele enquadra direitinho e tal, ok, mas, não, assim, honestamente, eu não vi nada demais. Foi ok, e ali a participação dos atores convidados ali, direção de atores ali, né, não tem muita culpa ali na participação do Bernie Casey, que ficou muito abaixo. De forma geral, ele já tinha ido mal no episódio anterior, então não dá pra colocar na conta do Corey Allen esse problema. Então acho que foi ok a participação do Corey Allen, a despedida dele em Jornada, e nesse ano de 94 ele acaba se aposentando, como a gente já comentou. Leandro, tem mais alguma coisa que a gente não comentou sobre esse episódio que você ainda tem para falar? Não, acho que cobrimos bem, né? Como a gente comentou bastante, ele tem a conclusão daquilo que está acontecendo nele próprio, que é aquela questão daquele grupo em particular de Maquis que queria as armas para um ataque em particular, aí as ações do Sisko e do Ducati para impedir isso, mas ele é o setup de coisas maiores por vir, né? Entendeu? Então ele deixa aquela coisa assim, ó, esse aqui é só o fim do começo, estamos com uma nova questão grande aí, resolvemos o problema do dia, mas há coisas maiores a vir aí, como o próprio Sisko coloca muito bem, né, no final do episódio. E você, Castanha? Tem algumas pequenas coisas. Eu gosto daquela proposta do Hodgson de falar assim, não, a gente podia usar a sua estação pra gente fazer reparos e tal. Eu fiquei pensando aqui em algum episódio, achei bem legal isso aí. A fala do Ducati, que acaba dando origem a um episódio que vai aparecer, o Tribune, não vai aparecer até o final dessa temporada. Ele fala do sistema judiciário cardassiano e meio que dá origem a esse episódio, né? A fala dele origina o episódio. E tem a ver com Maquis, uma espécie de sequência em algum nível. And if they're found innocent? I doubt that they will, but if they are, they'll be set free. How about Beric? In Cardassia, the verdict is always known before the trial begins. And it's always the same. In that case, why bother with a trial at all? Because the people demand it. They enjoy watching justice triumph over evil every time. They find it comforting. Isn't there ever a chance you might try an innocent man by mistake? Cardassians don't make mistakes. I'll have to remember that. Eu acho bem legal o uniforme e essas retomadas eventuais são sempre bem-vindas. Eu acho que de maneira geral a gente cobriu bem. Eu acho que a história dos Maquis é bem nuclear para a série. De uma forma direta ou indireta, isso beneficiou a série para ir outros caminhos além desse arco e foi muito benéfico para o personagem do Ben Sisko também. Então achei bem legal. Não tô me lembrando. Pode até surgir mais alguma coisa, mas eu acho que a gente cobriu tudo. E você, Ale? Tem umas trivias aqui. Por exemplo, a primeira vez que a gente vê um cardassiano mais gordinho, vamos dizer assim, né, de propósito. Ele tinha uma motivação ali dos produtores de mostrar, né, que em Cardassia lá também existiam habitantes de todos os tipos ali, todas as características. Aí colocaram o John Shook, né, para fazer o papel do legado Parn ali. Só para lembrar, ele tinha sido o embaixador Klingon nos 2 filmes de Jornada, Jornada 4 e Jornada 6. Jornada 4 ele tem uma participação maior, né, logo no começo ali, enfim, no embate ali com o Sarek, no Conselho da Federação. No 6 ali ele só aparece mais no final ali, batendo palma
calma, até meio esquisito. Ele viria a trabalhar também depois num episódio de Voyager da 6ª temporada, que engraçado que ele não abre a boca no episódio, ele só aparece, mas ele não abre a boca. Então provavelmente ficou na edição, alguma coisa que ele possa ter falado. E acho que o pessoal ficou com a consciência pesada e trouxe ele de volta pra Enterprise. E aí ele faz 2 episódios na 4ª temporada, o Affliction e o Divergence, que fala sobre aquele arco lá do Klingon, que, enfim, né, da explicação lá pra caracterização dos Klingons, né, da maquiagem. Ele era o Antak, Dr. Antak. E por coincidência também ele era ex-marido da Susan Bay, viúva do Leonard Nimoy. Ele era casado com a Susan Bay antes do Nimoy. Então fica aí essa trivia do John Shook. Além disso, a gente teve a participação do Michael Bell, que era aquele capitão Chepolita ali, né, que o Ducati faz bullying com ele ali, da contagem regressiva. Ele já tinha trabalhado no primeiro episódio dessa temporada de Deep Space Nine, The Homecoming, que ele era o Boron, que foi o bajoriano que mandou o brinco do Linalas pra estação. O meio carequinha ali que tava naquele campo de refugiados, então é ele ali, debaixo dessa maquiagem pesada que a gente viu nesse episódio. E ele também tinha trabalhado num episódio da Nova Geração, o primeiro, né, o piloto, o Encounter at Farpoint, que ele era o Zorn lá, o líder dos Bandi. Ele era mais um ator de dublagem, assim, de desenho animado, de só colocar a voz. Como ele ia aparecer só em vídeo, em Hollywood na época tinha muito disso. Quando o cara ia aparecer teoricamente só em vídeo, eles colocavam o cara que tinha uma dicção boa e tal pra atuar. Infelizmente não foi o caso aí do nosso querido Bernie Casey, né, que a dicção dele também péssima. Eu não entendi a escalação dele aí pro papel. E só uma trivia rápida aí da Natália Nogulich aí, que fez o papel da Almirante Nechayev. Ela já tinha feito 3 episódios da Nova Geração e ela teve treta também, né, com o Picard. Então acho que fazia parte realmente ali do, vamos dizer assim, né, o desvio estereótipo aqui dos almirantes aqui, né, da frota. Ela era o, vamos dizer assim, né, a alcunha aqui do almirante burocrata, vamos dizer assim, que é meio míope e tal, que tá sempre arrumando confusão com o capitão, né, que tá mais na ponta, tá vendo mais a situação um pouco mais de perto. Acho que era isso. Ah, não, tem uma aqui, tem uma especialíssima aqui, uma trivia especialíssima. Calma, antes de você falar, só um adendo aí do que você falou. Aí, pelo menos Deep Space Nine depois traz o Almirante Ross, né, pra quebrar um pouco essa coisa do almirante que tá sentadão lá no quartel-general da frota e não sabe do que tá acontecendo e mandando os capitães fazerem as coisas que sabe que não vai dar certo, né? Aí a gente acaba tendo um almirante muito mais esperto, mais consciente, mais pé no chão e que tá vendo a situação que tá acontecendo. Ou não, né? Ou não. Vamos ver, chegaremos lá. Fala aí que agora eu vou falar um negócio. Fala aí. Não, nós tivemos a participação especialíssima do senhor Charles Chuck Madalone, nada mais nada menos que o filho do Dennis Madalone aqui. Desculpa, o pai do Dennis Madalone. O Dennis Madalone era pai do Chuck Madalone, que participou desse episódio como um dos maquis lá que estavam na caverna lá, trocando tiro lá. Só pra lembrar, o Dennis Madalone foi o cara que dirigiu a primeira unidade em Battle Lines, que culminou com a execução sumária do emprego de um diretor aí, um certo diretor. Que a gente sempre tem que citar em todos os episódios, né? Não, eu não tô citando o nome do diretor. Diga, Castanha, então. É que é um clichê de Jornada, porque a gente ouve que a Federação é super legal, mas o protagonismo é do capitão, do oficial comandante, protagonista ou a protagonista da série. Então em Jornada é muito comum você ter almirantes que ou são malvados mesmo, estilo, digamos, Undiscovered Country ou Homefront Paradise Lost, ou então são tipo a Nechayev, que ela não é má, ela só é totalmente tapada, ela tá descolada de tudo que está acontecendo ali, né? Ou então muito incompetente, como aquele almirante lá do Kirk, do Deadly Years, se eu não me engano, que eles ficam velhinhos, acho que é Deadly Years. O cara é muito tapado, o cara não sabe distinguir um phaser de um torpedo fotônico, entendeu? E aí Jornada tem esse clichê. Eu acho que as pessoas falam tudo bad Admiral, mas bad, alguns. Uns são bad, uns são incompetentes, uns são tapados, tipo a Almirante Nechayev, para você ter o protagonista ou a protagonista, você tá do lado de quem tá ali toda semana contigo, né? Mesmo falando, é um pouco contraditório, porque é dito que a Federação é o melhor lugar, entre pra Federação, Roddenberry quer você, primeira diretriz aqui, qual era o outro negócio da outra mão? É suco de Sense-Trio da outra mão, mas tem os Bad Admirals pra ser a cara desse troço todo. E tem os diplomatas que também não são muito melhores, não. Então é Jornada nas Estrelas.
senhoras e senhores. A gente vê que esses almirantes têm o papel de fazer com que os capitães sigam as diretrizes, não fujam delas, e acabam muitas vezes parecendo chatos, porque na realidade a gente sabe que os capitães têm que fugir um pouco, têm que contornar de alguma forma para que a história funcione e eles atinjam o objetivo que precisaria ser atingido ali no episódio, né? Muito bem. Tem uma cena só que eu vou comentar aqui que a gente acabou não falando, porque são tantas cenas do Ducati com o Sisko e todas são maravilhosas. Essa não deixa de ser também, que eu gosto muito, é quando o Ducati agradece o Sisko por tê-lo salvado, por ter ido resgatá-lo. Aí o Sisko fala, não, tenho certeza que você faria a mesma coisa por mim. E daí o Sisko sai, dá um sorrisinho e depois, a hora que o Sisko vai embora, foca na cara do Ducati e ele também dá um sorrisinho. Do tipo, não diria que eu faria a mesma coisa, mas... Que coisa, é muito né? boa, os dois. É muito legal. E aí, tudo que a gente falou, o episódio tem coisas maravilhosas, define o que Deep Space Nine quer ser, eu acho que entrega ali, ainda que não totalmente oficialmente, o cargo do Aira para ser o produtor executivo ali, mas é o grande passo que se dá nessa direção, né? E o Ducati, que é fantástico, tudo que a gente falou sobre ele, a frase lá do Guia de Episódios do Castanha reproduz muito o que ele é, e a gente é muito sortudo em Deep Space Nine, que todos esses personagens recorrentes têm um trabalho tão grande por trás, eles voltam diversas vezes e vão ser muito bem trabalhados e com textos maravilhosos. Semana que vem a gente vai ter o outro grande cardassiano com um episódio só para ele, quer dizer, um cara que é recorrente, ele até então, né, não vamos falar mais, vamos deixar para semana que vem. A gente tinha 2, 3 episódios e de repente vem um episódio que ele carrega nas costas e que é maravilhoso. Então o Deep Space Nine tem essas coisas que são fantásticas. E vamos às notas, então. Castanha, quantas estrelas você dá para... 3,5. E você, Ale? 3 estrelas. Manteve também as 3 estrelas. E você, Leandro? Eu coloco 3 para esse. Acho que dá uma leve caidinha em relação ao primeiro. Mas ainda assim são 3 sólidas. Eu fico com 3,5 também. Eu acho que a gente sente falta de não ter aparecido um monte de coisa que eles colocaram nesses episódios e que a gente poderia ter visto depois pra frente, outras coisas mais desenvolvidas. Eu acho que isso é algo mais que não deveria tirar pontos, digamos assim, né, dos Maquis em si, mas tem algumas coisinhas que a gente conversou e falou que poderiam ter sido melhor colocadas e faladas, da motivação dos Maquis e essa colonização, o que é, por que eles estão lá. Talvez tivesse feito um pouco mais de sentido pro episódio fechar redondinho, mas é uma dupla de episódios excelente, que fez muito por Deep Space Nine, não tem como não lembrar desses episódios. E aí eu queria agradecer, Leandro, muito obrigada pela sua participação especial, de ter vindo aqui bater papo com a gente no Balde sobre esses episódios. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer estar aqui com o Balde também. Ale, obrigada pelo bate-papo. Valeu, boa noite. Castanha, brigadão. Valeu, gente, foi um prazer. Obrigada a todo mundo que ficou nos ouvindo. Daqui 15 dias a gente volta com The Wire. Falou!